Então já estamos no ar. Já estamos no ar. Então, amigos, amigas, bem-vindos a este segundo encontro virtual. Tinha previsto algo que não vou cumprir, porque foram muitas as perguntas que chegaram e eu vou aproveitar mais tempo para conversar convosco sobre essas perguntas. Mas antes de passar a tentar respondê-las, em relação aos prazeres de casa, como nós lhes chamamos, muita gente me questionou que era muita coisa para uma semana só. Fiquem tranquilos, não é para uma semana, nem é para um mês. Tudo aquilo que eu vou recomendando que façam, e que hoje vai aparecer também numa lista de tarefas, é para cumprir no núcleo, em equipe, e em equipe os professores desenvolvem uma competência básica, que é uma das competências do século XXI, a cooperação, não é? E, portanto, tereis de, em núcleo do projeto, que é uma equipe, distribuir tarefas. Não vão todos fazer o mesmo, não vão todos seguir a mesma lição. Eu vou dar-vos um exemplo com o episódio que eu selecionei para começarmos, porque eu gosto de contar histórias curtinhas, e cá vai a história que vai, digamos, iluminar aquilo que eu disse antes, o trabalho de equipe e o prazer de casa, que será futuramente tudo um prazer, passou por uma situação que eu vivi há muitos anos, só pode ser há muitos anos que eu estou velho, talvez há uns 40 anos atrás. Nós estávamos com um grupo que tinha vindo do antigo magistério e estavam a visitar a escola e aconteceu algo na reunião de professores. É que uma pessoa me perguntou como é que era a formação de professores ali. Eu disse, em equipe. Mas como? Assim, observe. E a pessoa observou, mas creio que viu muito pouco, mas viu o suficiente. Porque no final me interpelou a propósito. Nós começamos a formação, o encontro, com música. Ouvimos música, há um segundo andamento do concerto para piano de Ravel, pela Marta Argerich, ficamos ali ouvindo, porque a formação de professores passa por aí, passa pelo convívio, pela informalidade, pela arte, pela troca cultural, pela fruição da beleza de uma obra, qualquer que ela seja. Bom, e a pessoa perguntou-me, mas quando é que começa a formação? Disse, já começou, amiga. Já. Mas então é isto? Também. Quando acabamos de ouvir a peça musical, alguém disse que gostaria de dizer uma poesia, e deu um poema, e nós ouvimos um poema, e ficamos em silêncio no final, escutando aquele poema maravilhoso. Lembro-me bem, é do António Sérgio, do Alzheimer. Perdoai, é um autor português. Isto de ser velho é complicado. Bom, um poema. Quando acabou o poema, a pessoa perguntou-me, e quando começa a formação? Eu disse, minha amiga, já está a decorrer, a senhora não vê? Aí vem alguém que diz, olha, eu tenho aqui uma dança que eu aprendi com as crianças, podemos, e lá nos levantamos e fomos dançar, enfim. Criou-se toda a atmosfera de troca, de equipe, de permuta de experiências, de saberes. E de repente uma das professoras disse, colegas, eu estive a trabalhar com aquela criança que chegou nesta semana, aquela que vinha com o diagnóstico de autismo, porque a escola da Ponte recebia tudo o que as outras escolas atiravam fora, autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral, tudo isso. A professora criança que não aprendia, bom. E ela disse, eu estive a falar com ele, mas eu não consigo dialogar com ele porque eu tenho que aplicar alguns jogos sociais que permitam que ele dialogue, que ele entre em contato. Disse, bom, então vamos lá. É esse o problema, então vamos aqui. Nós tínhamos uma lista de livros imensa, porque não havia naquela época internet nem computadores, uma lista imensa de textos sobre determinados assuntos. E nós fomos ver nos jogos sociais. Havia
um texto em inglês. Eu perguntei, quem é que sabe ler inglês? Eu sei, 2 sabiam. Então, toma lá um texto para ti, toma lá um texto para ti. Está aqui 2 em espanhol, quem sabe ler? Distribuímos. Está aqui um em alemão, tal. Mas havia uma colega que sabia alemão. E depois, fomos distribuindo os textos por todos. No final da reunião, a colega que estava do antigo magistério perguntou, mas então quando é que começa a formação? Eu dei um sorriso e disse, espere até à próxima semana. E ela voltou. Na semana seguinte, voltámos à música, à poesia, tudo isso, depois de um alto almoço regado com um bom vinho tinto, e ela sentou-se junto de mim para ver, de novo, quando começaria a formação. E começou. Depois da música, depois de tudo isso. É que a nossa colega perguntou, então colegas, leram tal? Lemos. E cada um de nós disse aquilo que leu, a conclusão que tirou da pesquisa. E nós não lemos só um livro, nós lemos naquela altura cerca de 30 livros, porque cada um de nós tinha lido um e partilhou com os outros. Fizemos uma súmula, uma síntese, passamos para a colega aplicou os jogos sociais e o estabelecimento de contacto com aquele jovem com autismo começou. Então, trabalhar em equipe, tá bom? E perdoai a pobreza deste episódio. Então vamos entrar no tema de hoje. Vamos lá. Currículo tridimensional. Transversalidade. Porque nós estamos a trabalhar sobre um despacho ministerial que diz que as escolas, a partir de decisões da direção, poderão entrar no projeto de autonomia e gestão flexível, currículo. Flexibilidade curricular. Então vamos ver o que é isso de currículo e de flexibilidade. E aquilo que eu vou dizer é apenas uma introdução, tópicos gerais, são 5 minutos, não mais. O que importa depois é nós trabalharmos sobre as perguntas que me fizeram, tá bom? Vamos lá. Então, quando eu digo nós, muita gente ao longo destes quase 50 anos de profissão, mas sobretudo nos últimos 42, nós descobrimos, eu trabalho em equipe, e portanto não posso falar eu, é nós, descobrimos que não há um currículo. Quando o despacho fala do currículo, fala do conjunto de objetivos, do conjunto das disciplinas, das áreas, não é nada disso. Bom, e quando eu digo não é nada disso, é evidente que eu admito que outros tenham outro posicionamento teórico e que tenham outros saberes que eu não tenho, por isso é que eu estou interessado em aprender. Mas vamos lá. Não há um currículo, há uma tripla dimensão curricular. A primeira dimensão é a dimensão do currículo da subjetividade. Vou explicar. Currículo de subjetividade é a produção do currículo que é decorrente da criação de projetos de desenvolvimento pessoal e social de cada pessoa. Todos os nossos alunos têm vocações, potencial, têm talento, têm preferências, têm gostos, têm curiosidade que é preciso desenvolver e que é específica daquele ser humano. Cada um de nós é único, irrepetível, dotado de um determinado estilo de inteligência, ou vários, dotado de um ritmo de aprendizagem próprio, que não é o ritmo de aprendizagem da turma, nem da aula. Todos nós temos esse ritmo, que é diferente dos outros, e um repertório linguístico, uma competência social determinada, temos algo de cultura em nós que nos diferencia de outros, e por aí vai. Portanto, não pode ser tratado como se fosse um só, num conjunto do frontal anónimo de uma sala de aula. Currículo de subjetividade parte das necessidades, desejos, sonhos, problemas enunciados por cada pessoa, cada jovem, cada aluno, por cada um. E o tutor, ou se quiserem o educador, vai com essa criança, ou jovem ou adulto, porque em comunidade de aprendizagem trabalhamos desde o pré-natal até à morte. Não há separação cartesiana, segmentos. Então trabalhamos com essa pessoa, com esse ser humano, um currículo de subjetividade em que, a partir de uma necessidade de gerações, seja lá o que for, nós construímos um projeto com um roteiro de estudo
que contém objetivos do currículo e que vai levá-lo à pesquisa para, a partir da informação, produzir conhecimento e por aí vai. Ok? Vamos aprender a fazer roteiros de estudo, vamos aprender a fazer tudo isso. Este é o primeiro grande domínio curricular, a dimensão do currículo de subjetividade. Vou dar um exemplo. Uma criança chegou à escola e eu perguntei-lhe o que é que ela queria fazer. Ela disse-me que eu não era pai dela e que não tinha nada que fazer nada e não queria fazer nada e não ia fazer nada. Bom, como ela não queria fazer nada, não queria aprender a fazer, eu também não queria aprender a conhecer, eu perguntei-lhe o que é que ela queria aprender a ser. O que é que ela queria ser. Estou a falar dos 4 pilares da educação da Unesco, não é? Perdoai que isto de ter o celular, o telemóvel ligado é um problema, vou desligar. Peço perdão. Então, ela disse-me que não queria nada, e eu disse o que é que tu queres ser. Mas não disse o que queres ser quando fores grande. Isso é um insulto para uma criança. A criança não vai ser. Então ela disse-me que queria ser rapper. Eu perguntei-lhe, eu posso ajudar-te a ser rapper? Ela olhou para mim como quem olha para um extraterrestre. Eu disse, por que é que estás a olhar para mim dessa maneira? Ela disse, o senhor é mesmo professor? Eu disse, eu sou. E você quer-me ensinar, ajudar a ser rapper? Eu disse, claro, é para isso que os professores também servem, para ajudar o outro a realizar-se. Então, com ela, eu construí um primeiro esboço de projeto de currículo de subjetividade. Fiz um roteiro de estudo com ela, não para ela. Nós não preparamos para, nós construímos com. Com ela, ensinei a pesquisar, é evidente, selecionar, analisar, criticar, comparar, avaliar, sintetizar, comunicar informação. Expliquei-lhe tudo isso, que também vamos aqui abordar essa questão da pesquisa. Mas, continuando, para acabar. Ela foi pesquisar a partir de perguntas como: onde começou o tal do rap? De onde vieste tu? Por que é que queres aprender? Ela, quando foi aprender de onde veio o rap, encontrou logo muitos links, não é, da internet em inglês. Ela foi aprender inglês. Depois aprendeu muita coisa de geografia, história, etc. Ela, passados 2 anos, foi participar na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ok? Ela hoje é uma rapper conceituada, já foi para a televisão, etc. Tem uma microempresa de produção de espetáculos. Segunda dimensão curricular, a dimensão do currículo da comunidade. Não vou dar exemplos que é para não perdermos muito tempo. Currículo de comunidade é aquele que parte de necessidades, desejos, sonhos da comunidade. Da comunidade. E a pesquisa vai no sentido de resolver esses problemas, essas necessidades, satisfazer necessidades. Não vou entrar em pormenores, talvez depois voltemos. E há a terceira dimensão, que é a dimensão daquilo que se chama as habilidades, as competências, que é transversal, que é o currículo da consciência planetária, ou o currículo universal. O que é que nós trabalhamos aí? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, por exemplo, nas 4 dimensões da sustentabilidade. A sustentabilidade ecológica, económica, a visão do mundo, etc. Então, esta tripla dimensão curricular, ela é trabalhada não em sala de aula, porque em sala de aula é impossível, mas em outros contextos que nós iremos abordar. Eu vou concluir com, vou mostrar-vos aqui uma coisinha que eu fiz hoje para vos mostrar. Eu vou aqui no share screen e vou mostrar-vos, deixa eu ver se, está aqui. Eu fiz aqui um esquema muito simplista da evolução de paradigmas. Tem a ver com isto, da tripla dimensão curricular. Nós temos um primeiro paradigma que atravessa todo o século XVIII e XIX e que culmina na Escola da Modernidade, que é o da primeira Revolução Industrial. Nesse tempo a tecnologia era baseada no carvão e na máquina a vapor. O paradigma era da instrução. Aí está a EAD, mas está errado, a EAD é só muito depois. As modalidades é a aula, que é o curso, o módulo de curso, modalidade formativa. A ênfase era no centro, no professor, protagonismo docente, e era a aula magistral na escola. Depois surge a segunda Revolução Industrial, no século XX já, e ela surge com
a utilização racional da eletricidade, com o computador, e o paradigma da instrução mistura-se com o da aprendizagem. Mas continua a aula na escola. O protagonismo passa a ser docente, mas também discente, sobretudo nas escolas montessorianas, no movimento da escola moderna, etc. Então surge a aula com o computador e o ensino à distância que aparece com a terceira revolução industrial, em que a internet promove a educação à distância e a criação de redes. Mas nós estamos na quarta revolução industrial. Nós estamos, não sei se já deram conta. Ou seja, estamos a caminho das energias renováveis substituírem o petróleo. Estamos perto de ter uma internet das coisas que nos permite, com uma 3D, fazer os móveis dentro de casa. Vamos ter um Wi-Fi planetário, o carro vai ser autónomo, o trem, que aqui no Brasil é o comboio, não é? A 1200 km por hora, é muito breve, já acontece no Japão. Temos uma criptomoeda que vai mudar toda a economia, a exploração espacial, a robótica, a inteligência artificial. E até 2030, que não falta muito, 800 milhões de empregos serão eliminados. E 80% das atuais profissões não existirão. Então nós temos que nos libertarmos dessa aula, mantendo a tradição, mas para passarmos ao paradigma da comunicação. Porque nada está centrado no professor, mas também nada está centrado no aluno. Então temos aí as modalidades que nós poderemos adotar e o que acontece, qual é a ênfase? Na dialogicidade, ou seja, a tripla dimensão curricular em que aprendemos na intersubjetividade, mediatizados pelo objeto de estudo e pelo mundo. E para isso é preciso conceber novas construções sociais de aprendizagem. Uma delas é a comunidade de aprendizagem. Bom, e vou sair daqui, porque já estão fartos de me ouvir, e vou passar-vos um bocadinho de vídeo, como é costume, para entrarmos depois na pergunta e resposta, tá bom? Então, se me permitirem, eu vou aqui procurar um vídeo. Mas eu gosto assim da forma que eles trabalham a criança, no desenvolvimento da criança. De puxar... o vídeo, José, não está a partilhar. De incentivar... Pois é. O analfabetismo digital, vou voltar, peço desculpa, cá vai. Ok, então vamos lá, vou continuar. Aquilo que a criança gosta, que aqui eles esperam o tempo da criança, o tempo para aprender, o tempo trabalha junto, ninguém aprende no mesmo tempo que o outro, ninguém tem o mesmo ritmo que o outro. Como a gente não tem turma, não tem série, nós também não temos blocos de coisas prontas para o primeiro ano, para o segundo ano, para a série, né? Então aqui não há limite, tanto que nós temos crianças 11, 12 anos, que em determinadas situações chegam até conteúdos do ensino médio. E, ao mesmo tempo, a criança é atendida na sua necessidade, se também ela tem uma idade mais avançada, mas o problema está lá embaixo. Então, a gente não cria aquela coisa de somei a prova com outra prova, com trabalho, tirou a média, você passou. Mesmo que os buracos fiquem. Para a gente, ou se aprende ou se aprende. Nós não nos satisfaz uma outra condição. E para se aprender, é o tempo que cada um precisa. Porque eu não posso determinar o tempo do outro. Ok, então vamos passar às perguntas com este estímulo. A primeira pergunta que eu tenho aqui é esta. Será que temos por aqui professores ou pais que se queiram juntar para fazer um pequeno núcleo? Meus amigos, é uma boa pergunta. A resposta também é simples. Há muita gente a querer aprender, a querer participar. É preciso procurá-los. Tá bom? Vamos encontrá-los em lugares que nós nem suspeitamos. Outra pergunta. Na primeira aula falou do problema da comunicação. Queria perguntar se escreveste algo sobre isso. Escrevi muita coisa que vos vou enviar, mas não agora. Toda a formação é homeopática, lentamente. Outra pergunta. Eu trabalho na intervenção social, não sou professora. Eu gostava de saber se poderemos aplicar estas metodologias
aos adultos e populações específicas, por exemplo, como os ciganos. Meus amigos, em comunidade de aprendizagem, que é uma nova construção social de aprendizagem, nós trabalhamos com toda a gente. Com toda a gente. Essa ideia de que há uma educação destinada a minorias, ou uma educação especial, ou uma educação informal ou formal, esquecei. Vamos começar a despir-nos de alguns vícios, tá bom? Não é crítica. Outra pergunta. Poderemos considerar que este tipo de projeto passa por adotar a metodologia de trabalho do movimento da escola moderna? Também. Mas, vamos lá, e que os meus companheiros do movimento da escola moderna não fiquem zangados. Eu fui frenetiano, ainda sou, desde mais ou menos 1971, 72, quando eu conheci na cidade do Porto gente maravilhosa que fazia as práticas, as técnicas Freinet. Eu fiz classe cooperativa, jornal escolar, a imprensa escolar, ficava todo sujo a preparar as folhinhas impressas, fiz a assembleia de escola, fiz tudo isso, mas na minha sala de aula. Ou seja, eu trabalhava sozinho. E numa comunidade de aprendizagem, ninguém está sozinho. O professor deixa de estar solitário na sala de aula para passar a estar solidário numa equipe. Quando? Não sei quando. Depende de cada ritmo, de cada pessoa, de cada equipe, de cada núcleo. E ninguém pode forçar esse ritmo. Temos é que criar condições para que ele seja o mais rápido possível. Então nós vamos trabalhar em equipe. Nunca mais vamos ter professores sozinhos em sala de aula. E, portanto, toda a proposta frenetiana, ela é dirigida para o professor, trabalhando com os seus alunos. Aqui neste caso nós vamos fazer isso, mas com equipe e todos os alunos. Em que idade começam os projetos? É uma boa pergunta e foi muito recorrente, é curioso. A idade, vou dar-vos uma ideia com 2 exemplos de projeto. No campo da alfabetização, por exemplo, alfabetização linguística. Muita gente me pergunta qual é a idade para aprender a ler, o projeto de aprender a ler. Eu digo que não há idade para aprender a ler. Eu já sei que os nossos amigos da Waldorf vão ficar zangados comigo, porque eles dizem que só com a segunda dentição, só no segundo septêmio é que se pode, etc, etc. Eu não me importa que pensem assim ou que façam assim, mas vou dar 2 exemplos de idade de começar projetos. Um dia um velhinho veio ter comigo. Eu lembro que eu trabalhava voluntariamente na UTIC, que era uma empresa em Vila Nova de Gaia, na educação de adultos. E era voluntariado social. E um velhinho veio ter comigo e disse: parece que o senhor sabe ensinar a ler. Assim, meu amigo, tenho umas ideias sobre o que é ensinar a ler, mas já agora diga-me o que é que quer. É que eu queria aprender a ler, mas eu já andei nessa coisa das aulas de educação de adultos e não aprendi nada, sabe? Se o senhor me ajudasse, eu então, naquela altura, isto em 1970, eu disse: olha, eu posso ajudá-lo, mas eu vou ter de perguntar porquê é que você quer aprender a ler, qual é a origem desse projeto. Ele disse: olha, vou-lhe dizer que é uma questão muito simples, é que eu sou testemunha de Jeová, e lá no culto, os pastores, não é? Eles falam, mas eu não sei se eles leem o que está nos livros sagrados. Eu quero aprender a ler para ver se eles falam verdade. Bom, ele aprendeu a ler pelo método global de contos, de frases, perdão. No princípio era o verbo e tal, e aprendeu. Mas vamos ver qual é a idade para fazer projetos. Já na ponte, uma senhora veio ter comigo e disse: professor Pacheco, eu queria aprender a ler. E eu sei que o senhor está a ensinar muito bem, etc. Mas porquê é que a senhora quer aprender? Porquê? A aprendizagem é significativa, eu tenho que saber porquê é que eu estou a aprender. Ok? E ela disse-me: é que o meu marido chega muito tarde a casa. Sim, chega muito tarde. Ela tinha 32 anos. Estão a ver a idade de começar projetos. Eu disse: chega tarde, o que é que isso tem a ver com saber? É que ele diz que trabalha até tarde, eu ando desconfiada que não é nada disso. Se eu soubesse os papéis que ele tem no bolso do casaco, eu disse: e você pode-me arranjar algum desses papéis? Ela trouxe, 2 dias depois ela trouxe o papel. Ela aprendeu a ler em 2 meses, através do papel que ela trouxe,
E separou-se no terceiro mês, claro, porque a leitura é emancipatória, é a leitura do mundo. Bom, e posso dizer-vos que trabalhei projetos de aprender a ler com crianças com 4, 5 anos. Eu sei que isto é um escândalo para algumas pessoas, enfim, talvez um dia a gente volte à questão da alfabetização. Então não há uma idade para fazer projetos. Os projetos que nós fazemos em escolas que eu acompanho têm equipes que podem ter uma criança de 3 anos, uma jovem de 10, um de 15, um pai de 40 e um avô de 80. Qual é o problema? Se todos têm a mesma intencionalidade, se todos partem para cumprir a mesma necessidade, não importa a idade. Agora, cada um faz aquilo que a sua maturidade lhe permite, dentro da equipe. Tá bom? Outra pergunta. Infelizmente, nem todos os miúdos são curiosos, pouco motivados pelo meio sociocultural familiar. Como estimular essa curiosidade? Muito simples. Muito simples. Se trabalharmos em equipe, em comunidade de aprendizagem, já vos falei dos projetos, basta perguntar o que é que eles querem aprender, por exemplo. Mas a criança não faz o que quer. A criança quer aquilo que faz, como diz o meu amigo António. Então, não se trata de estimular a curiosidade, trata-se de explorar a curiosidade. Estão a ver como é diferente? Depois a pergunta, os tutores começam a existir a partir do pré-escolar? Os tutores começam a existir no pré-natal. Nós aprendemos no ventre da mãe. E, portanto, se houver alguém que com uma mãe em gestação estabelecer um vínculo, que é outra condição de aprendizagem, um vínculo que é afetivo, emocional, cognitivo, estético, ético, espiritual, seja lá o que for, ele é multidimensional, tal qual o ser humano, pode começar na barriga da mãe. Eu não sei se já vos disse, mas a criança aprende a fala, o ritmo da fala, cerca dos 7 meses de gravidez, dentro do útero materno, por exemplo. Então, é preciso muito cuidado, e sobretudo nos primeiros 1000 dias. Portanto, o pré-escolar, enquanto houver pré-escolar, que eu não sei porque há pré-escolar, mas pronto, um dia talvez, em setembro, vós me explicareis. Então, o que é que eu estou a fazer, colegas? Vamos lá. A partir destas perguntas todas, eu vou fazer perguntas. Estão a ver? Fazer perguntas. Porque aquilo que eu fiz foi comentário. Não foi ensinar ninguém. Eu quero é que vós, a partir destas perguntas, possais construir um currículo de subjetividade e um currículo de comunidade. E a vossa comunidade inicial é o vosso núcleo de projeto. Por exemplo, esta pessoa que pergunta como se aplicam as metodologias na educação de adultos, ela vai ter que procurar o que é isso, metodologia de trabalho de projeto. O que é isso? O que são as técnicas do movimento da escola moderna? O que é um projeto educativo? O que é a exploração da curiosidade? Ou seja, vai começar a gastar umas pestaninhas estudando. E, por exemplo, pode perguntar, já que a última pergunta falava da pré-escolar, o que é o pré-escolar? Segunda pergunta, são sugestões que eu estou a dar, sugestões, não é obrigatório, cada um pega nas perguntas que quiser. Por que é que há pré-escolar? Boa pergunta. Por que é que há primeiro ciclo do básico? Outra pergunta, eu estou a fazer perguntas, porque eu próprio me perguntei. Aliás, a primeira pergunta que eu fiz a mim mesmo foi, por que é que há alunos que não aprendem? Será que podem aprender? E depois, por que é que há segundo ciclo? O que é um ciclo? Trabalhamos em ciclos ou em anos? Porque eu ouço falar de primeiro ano do primeiro ciclo, segundo ano do primeiro ciclo. É ano ou é ciclo? O que é o terceiro ciclo? O que é o ensino secundário? Ele é o terminal do básico ou é porta de entrada na universidade? Estou a fazer perguntas. O que é esse exame de acesso? Terá de haver? Se vós visseis, por exemplo, se vos lembrardes de ver a primeira conversa vadia do grande mestre Agostinho da Silva, ele fala disso. Porque é que há acesso, exame de acesso à universidade? É para fazer os rankings das escolas? Para que é que serve um ranking? O que é que um ranking traduz? Avalia? Não avalia nada. Compara pessoas, o que ainda é pior. Compara instituições que partem de realidades bem diferentes umas das outras. Bom, são perguntas, porque está chegando às 22 horas, e está chegando
algo diferente nesta hora de convívio, que é um momento de nós conversarmos um pouquinho ao vivo. Eu vou pedir ao meu amigo João, porque eu fiz um combinado com ele, que era ele fazer as perguntas e dar as respostas, mas como se vê, já transgredi totalmente, é um caos. É o que faz a gente não fazer a planificação das coisas, não é? Então vamos ver que perguntas surgem oralmente, porque tenho aqui cerca de 20 e tal por responder, mas não irei quebrar aquilo que estava previsto. Então vou passar, se permite o João, para o diálogo ao vivo, tá bom? Que é apaixonante. Não saber qual é a pergunta que vai surgir é emocionante. Então já está aqui a Ana Manjericão. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou professora há 6 anos, estou a começar agora a minha experiência e tenho aqui algumas perguntas que lhe gostaria de fazer. Uma delas, que no fundo vai servir como base para, no fundo aqui para as outras perguntas todas, é de que forma é que, apesar de eu só ter 6 anos de experiência, eu não chego a uma altura, e apesar de estar logo no início da minha profissão, em que desmotivo, porque eu acabo por me sentir um bocadinho contra a corrente e no fundo querer implementar ideias novas e projetos e no fundo não deixar que isso aconteça. Outra pergunta que lhe quero fazer: como é que nós conseguimos garantir que todos os conteúdos, e aqui não estou a falar de competências, porque no fundo é aquilo que o Ministério da Educação acaba por se preocupar, como é que todos os conteúdos que o Ministério definiu como sendo as aprendizagens essenciais são aprendidos pelos alunos no tempo em que eles definem, portanto, nos tais anos de escolaridade, como falou, nos ciclos, e enquanto ainda frequentam a escola? Outra pergunta: se os exames não avaliam as aprendizagens, então como é que eles devem ser encarados por nós, professores, pela escola, e como é que nós explicamos aos pais que, uma vez que as aprendizagens partem dos interesses e das necessidades das crianças, que alguns conteúdos poderão ainda não ter sido, no fundo, explorados e trabalhados por determinados alunos, não é? Tendo em conta e seguindo ali o ritmo de aprendizagem dos projetos que têm vindo a ser realizados. E como é que nós justificamos então aos pais e às escolas o resultado dessas provas, o resultado desses exames? Porque no fundo acaba por ser ali um motor de grande importância depois para os rankings, tal e qual como tinha falado. Prometo que são só mais 2. Tendo em conta o despacho que nós, sobre a flexibilidade curricular, porque é que então nós continuamos a ter escolas que mantêm a sua prática? Portanto, no fundo há quase que ali uma vontade assim escondida do Ministério em que sim, muito bem, é importante nós inovarmos, mas na realidade eu continuo a ver que as escolas mantêm a sua prática e acabam por justificar isto também um bocadinho ali, porque sentem que este despacho ainda está em regime de experiência pedagógica. E última pergunta: tendo em conta este despacho, portanto, da flexibilidade e da gestão curricular, há aqui 2, no fundo isto aqui são umas provocações e para nos deixar também aqui um bocadinho a pensar. No capítulo 1, no artigo 3º, é dito que é dado o reconhecimento da importância da avaliação externa e de outras modalidades específicas de avaliação. Portanto, que a escola tem que reconhecer que é mesmo muito importante ter esta avaliação externa do Ministério, no fundo, para motor aqui das aprendizagens. E no segundo capítulo fala em coerência e sequencialidade das aprendizagens, que, quer dizer, o que é isto a coerência, o que é isto a sequencialidade? Há uma sequencialidade, tem que haver uma ordem para os meninos aprenderem e, ao mesmo tempo, é dito que devem ser propostos, devem ser dinamizados momentos de apoio, que não são aquelas tutorias que nós falamos aqui quando falamos em projeto, mas no fundo são aquelas aulas e aquelas sessões de apoio para ajudar os meninos que têm dificuldade para ver se não reprovam e passam de ano. Que me deixa assim um bocadinho inquieta. Pronto. Então, Ana, tu já preencheste praticamente todos os 15 minutos que a gente vai utilizar, mas estou brincando. Vamos lá. Eu não vou dar respostas, aliás, nunca dou respostas, eu faço comentários, porque a resposta cada um é que vai encontrá-la, tá bom? Já vos falei sobre o isomorfismo na formação.
A mim compete-me pegar nas vossas dúvidas, vossas perguntas e construir convosco uma base de pesquisa, mas fazendo algo paralelamente. Aprende-se fazendo. E eu quero passar daqui a pouco para a proposta do que fazer na próxima semana, mas vou tentar ser breve. Apesar de ter só 6 anos de experiência, olha, eu conheço pessoas que só têm 1 ano de experiência. Aliás, é a maioria das pessoas. Eu lembro-me que quando era um jovem como tu, com 6 anos de experiência, quando eu ia para a escolha das turmas, dos alunos, a mais velha, a mais antiga, ela era a primeira a escolher. E ela escolhia e atirava fora quem não queria. Eu perguntava porquê. Ela disse, porque eu tenho mais experiência. Eu disse, eu discordo. Ela, não, porque eu tenho já 30 anos de experiência. Não, a senhora não faz todos os anos a mesma coisa. Ela, sim, faço. Então só tenho 1 ano de experiência e durante 30 anos fez a mesma experiência, só tenho 1 ano. Eu já tenho 6, porque eu mudo todos os anos. Tenho 6 experiências diferentes. A senhora só tem 1 ano de experiência. Bom, com todo o respeito, claro, que se tem para com os velhinhos. Como trabalhar todos os conteúdos? Olha, eu não vou afirmar que é possível trabalhar todos os conteúdos, na forma como eu proponho, mas eu sei que é. Eu sei que é. Os exames não avaliam absolutamente nada. Eu estou disponível para conversar sobre isso, com quem trabalha docimologia ou o departamento do Ministério que trata da avaliação. Exames não avaliam nada, ou melhor, avaliam a capacidade de reter informação na memória de curto prazo para vomitar num teste e esquecer. Se tu fizeres o mesmo teste passado 1 ano, a pessoa já não sabe absolutamente nada ou muito pouco daquilo que fez. Como devem ser encarados, olha, exames, sobretudo aquele que se faz para entrar na universidade, são instrumentos de darwinismo social, só isso, porque desviam as pessoas daquilo que é a sua vocação e realização pessoal. Mas, pero que los hay, e nós teremos de preparar os jovens para fazer exames. Enquanto o Ministério, as direções regionais e os universitários que sabem dessas coisas começarem a ter respeito por si mesmos e acabem com os exames de uma vez. E façam aquilo que está na lei, que é uma avaliação formativa, contínua, sistemática. Isso sim. Como explicar aos pais que alguns conteúdos podem não ser contemplados? Não precisas. Todos os conteúdos são contemplados. Muito mais rapidamente do que se estiveres a dar aula por anos de escolaridade. Eu vou fazer uma afirmação, é evidente que posso provar. Não é? Posso provar. O problema é que põem os conteúdos por ano ou por ciclo. É errado. É errado. Profundamente errado. Eu dou-te um exemplo. Uma criança de 7 anos quis fazer uma experiência de química, porque ela estava a trabalhar a recuperação de um rio que estava poluído. Ela quis fazer uma experiência de química. Ela percebeu que não havia laboratório de química. Fez um projeto com outros, tinha um de 15, um de 20, para fazer um laboratório de química. E a criança com essa idade foi estudar a tabela periódica, foi fazer tudo isso, que é matéria do ensino secundário, logo que é. Porquê é que há de estudar no 8º ano ou no 7º determinada matéria? Não tem que estudar. Senão, estou disponível para debater com quem quer quiser. Porquê é que escolas que continuam com as velhas práticas? Porquê? Olha, minha amiga, mesmo com esta proposta de experiência pedagógica, que eu não sei o que é, porque todas as experiências que eu vi fazer-se nos últimos 40 e tal anos nunca foram avaliadas, portanto não é uma experiência. Espero que esta seja. Até porque estão envolvidas na comissão de acompanhamento pessoas que eu considero que são excelentes professores e bons técnicos de educação. Mas porquê é que elas continuam? Muito simples. Vou-te só dar uma razão, entre muitas. O professor é o único trabalhador que faz o estágio antes de fazer o curso. Não sei se já pensaram nisso. Repara, o médico faz o curso de medicina e depois vai fazer residência. Faz o estágio depois do curso, ou no final do curso. O engenheiro faz o curso de engenharia e vai fazer
o estágio num gabinete de engenharia. Professor não. O professor, por volta dos 5, 6 anos, entra em estágio. Vai passar 12 anos sentado a olhar a nuca do colega da frente, ou em círculo, ou lá como for, mas vai começar a fazer estágio, ou seja, ouvir respostas sem fazer perguntas. Quando chegar à universidade, o estágio está feito, mas quando entra na universidade, os professores universitários que preparam os professores falam na teoria dos paradigmas de aprendizagem, centrar no jovem, na criança, no protagonismo juvenil, etc, 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 mas dão aula. É esquizofrenia. Pronto. Então, o estágio continua. Aquilo que se fez durante 12 anos vai-se fazer mais 4 anos. Então, quando entra na sala de aula, mesmo que tenha ouvido falar do Piaget e do Vygotsky, o Piaget não está lá e o Vygotsky fugiu. Vai dar aula, vai reproduzir o modelo que lhe foi inculcado em 16 anos de estágio. Então é natural que as pessoas, para além de que é perigoso mudar, nem sabeis também como. Quanto à avaliação externa, eu acho curioso que portugueses vão à Finlândia, e não percebam que na Finlândia foi extinta a avaliação externa, foi extinta a inspeção, que não faz falta nenhuma. Então, embora eu considere os inspetores excelentes pessoas bem formadas, tenho grandes amigos na inspeção geral de ensino. Grandes amigos. E, portanto, qualquer avaliação externa, e a Escola da Ponte tem avaliação externa de 3 em 3 anos, para ver o cumprimento das metas, ela é inútil. É inútil. Sobretudo da forma como ela é feita. Mas podemos voltar aí. Pode ser que tenha mudado, porque eu já saí daí há muito tempo, posso estar desatualizado. Quanto à sequencialidade e coerência, repara, o despacho que institui a experiência da autonomia e gestão flexível, ele enferma de um vício que é comum noutros despachos, noutras leis, noutros textos, é que está na moda um jargão que não passa de jargão, falar de habilidades, competências, capacidades, falar de sequencialidade. Minha amiga, diria o meu amigo António Novoa que a sofisticação do discurso contrasta com a pobreza das práticas. Porque esses que falam assim ou escrevem desse modo não fazem nada daquilo que escrevem. Quanto aos momentos de apoio, é a chamada pedagogia compensatória, que acontece porque o modelo escolar não funciona. Não funciona. É inútil pensar que se pode ensinar dando aula. E, portanto, como há muitos que não aprendem, no ritmo da aula, vão ter que ter complementos, vão ter que ter explicações em casa, vão ter que ter aulas de não sei o quê, vão ter que ter... Minha amiga, são tudo sucedâneos do modelo educacional do século XIX, que infelizmente ainda está nas escolas. No trabalho para casa de hoje, eu já vou deixando assim algumas ideias, eu gostaria que vós abordasseis 3 documentos urgentes. Porque aquilo que está nos projetos educativos também é verbalismo, é jargão. Eu quando vejo um projeto educativo dizer que vai fazer das crianças seres autónomos, responsáveis, onde é que está a autonomia numa aula? Se o professor está sozinho e não é autónomo. Ninguém transmite aquilo que não é, que não sabe, que não tem. Então estamos aqui numa situação clássica de uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que está feito. Eu gostaria que vós elaborasseis uma proposta de projeto educativo a partir daquilo que vós tendes, mas sobretudo a partir daquilo que vós fazeis ou que ides fazer. Sobretudo aquilo que ides fazer. Projeto é projétil, é aquilo que se vai fazer. Eu posso mandar-vos, através do amigo João, alguns exemplares, eu não sei se já mandei, mas se não mandei, eu mando já hoje, de projetos educativos aqui do Brasil. E peço desculpa de eles estarem formalmente construídos em função das leis brasileiras, mas elas são idênticas às leis portuguesas. A Lei de Diretrizes e Bases brasileira é quase igual à Lei de Base do Sistema Educativo português, com a vantagem de a Lei de Base do Sistema Educativo português ter um artigo, 48º, que facilita a mudança. Então,
eu proponho que na tarefa para casa, que daqui a pouquinho vamos ver qual é, vós acrescenteis 3 tarefas que peço que façais a partir de algumas propostas que eu vos vou mandar, que não é para copiar, é evidente, mas são referências, são materiais sobre os quais vós podereis trabalhar. Eles inspiraram-se muito no projeto educativo da Escola da Ponte, mas com adaptações brasileiras. Peço-vos também desculpa de estar no jargão brasileiro, mas esses projetos estão a decorrer. São descritos e são feitos, não é só escrito. Vou mandar-vos também aquilo que no Brasil se chama regimento interno, e que aí é regulamento, não é? Também para verem se está de acordo com, se há um regulamento interno que seja efetivamente motor de democracia, de autonomia, ou se é o contrário. Um regulamento interno que tenha diretor não é feito por uma escola que queira autonomia ou que queira formar autonomia, porque o diretor não é autónomo. Voltaremos aí. E também vou mandar-vos uma proposta de contrato de autonomia, que aqui no Brasil se chama termo de autonomia. E estou a falar-vos disso porque todas estas perguntas me levaram a fazer esta recomendação. E porque nós precisaremos ter o projeto educativo reformulado, até pode ser que aquele que vós tendes convosco seja o ideal, mas não sei se ele está preparado para novas construções sociais, para a comunidade de aprendizagem. Não sei. E, portanto, é preciso que vós vades analisar o vosso projeto educativo e o altereis no sentido de construir algo que, efetivamente, garanta a todos o direito à educação. Porque a escola como está não garante. E queria também que vissem o regulamento interno e a proposta de contrato de autonomia. Porquê? Porque nós vamos ter que conversar com os nossos colegas que estão na direção dos agrupamentos, na direção das escolas. Vamos ter que conversar com os nossos colegas que estão nas direções regionais de educação e entregar-lhes essas propostas para que eles, até ao final de julho, no máximo, deem a devolutiva. Digam o que têm a dizer sobre esses documentos. Agora, quando derem resposta, essa resposta vai ter que ser fundamentada na ciência. Vai ter que ser de origem científica e pedagógica. Eu não posso aceitar qualquer resposta, qualquer argumento na base do achismo. Eu acho que, ou na base de burocracia ou de normativos que não conduzem a nada. Tá bom? Então vamos ver se a gente começa a pensar direitinho. Ora, vai haver tempo ainda para mais uma perguntinha, façam um favor. Não se preocupem se ficarem muitas para responder. A gente vai ter muito tempo depois de acabar esta fase. Vamos lá. Ricardo Reis, grande responsabilidade, o heterónimo pessoal. Vamos lá, Ricardo. Boa noite. Está-me a ouvir? Estou a ouvir, Ricardo. Ok. Então é o seguinte, pronto, eu antes de começar a fazer as minhas perguntas que têm um teor mais prático e não são de característica tão teórica, gostaria de contextualizar assim um bocado aqui a minha situação. Eu estou inserido, portanto eu formei-me enquanto professor de Educação Física, sou mestrado em Educação Física. Sou daqueles professores que nunca tive hipótese de entrar nas escolas sem ser através das aulas de enriquecimento curricular, mas no entanto acho que foi das melhores coisas que me aconteceu, porque fui parar a uma associação, que é a Associação Cria Gente, que está sediada em Montabrão, que é Luz, e nesta associação, isto é uma associação com fins educativos, e permitiu-me refletir bastante sobre a educação, trabalhar nas várias vertentes de educação. Trabalhei como monitor, como professor, neste momento sou coordenador de férias, sou coordenador de um centro de estudos, etc. Nós estamos a chegar a um ponto em que realmente começamos a refletir e achamos que muitas das coisas que estamos a fazer não têm grande sentido, nem têm grande produtividade. E neste momento a nossa proposta é inclusivamente de alterar este tal dito centro de estudos, que não fará grande sentido, para mais para um centro de apoio ao aluno, e eu depois disto gostaria de propor aos meus colegas, e será parte da proposta do projeto que quererei iniciar, como comunidade de apoio ao aluno. Pronto, o que é que acontece? Nós temos alguma proximidade com
com o agrupamento de escolas ali próximo, que é o agrupamento de escolas Rui Belo. Temos alguns projetos e gerimos as AECs desse agrupamento, e temos a CAF desse agrupamento. Na CAF desse agrupamento já se faz coisas muito interessantes a nível do brincar, da criança e etc. A proposta que nós estamos a querer iniciar, eu entretanto, não sei se têm conhecimento, mas a Gulbenkian lançou uma proposta das academias de conhecimento. Eu enviei a proposta para a Gulbenkian como ideia, ainda como ideia, não como projeto, e pronto, o nome é assim um bocado demasiado já sonhador, mas seria comunidades de aprendizagem em Montabrão. E aquilo que nós vamos tentar fazer é tentar aproximar-nos ao máximo dos agrupamentos que ali estão e tentar iniciar estas mudanças, e iniciando nós também as nossas práticas, uma alteração nas nossas práticas, iniciar a mudança ali à volta. Pronto, as minhas perguntas prendem-se por um teor por uma característica mais prática. Porquê? Porque nós no nosso centro de estudo já trabalhamos com tutorias há algum tempo, trabalhamos nesta base das tutorias, notamos que a proximidade com os alunos é outra totalmente diferente, mas no entanto as tutorias que temos feito nada tem a ver com este tipo de proposta, e nada tem a ver com aquilo que o professor está a propor. Sem querer me alongar muito mais, as minhas perguntas, dentro daquilo que eu depois quereria convencer a nível do projeto, passam pelo seguinte. A primeira é como é que se respeita quem não quer. Portanto, eu se quero iniciar um projeto na escola e se quero propor as coisas às pessoas, como é que eu respeito quem não quer? Como é que eu consigo fazer coabitar num projeto e num sistema escolar professores tutores e professores tradicionais? A segunda pergunta passa por as práticas de tutoria devem ser feitas em sala aberta, onde decorrem outras tutorias ou atividades, sendo que deste modo se podem partilhar também boas práticas e ao mesmo controlar as práticas uns dos outros. Isto é ou não é importante, e se a tutoria é para ser algo só de partilha individual com o aluno, sem que estejam rodeados de outros, como é que se pode controlar esta tutoria, ou como é que se pode ter a certeza de que o professor está a avaliar e está a conduzir corretamente o tutorando? Ok, então Ricardo, o tempo vai ser agora muito mais escasso, mas ainda vou tentar comentar. A educação é um direito, é isso que está escrito na Constituição da República. E quando existe um espaço cria-gente, que é meritório e é louvável, ele promove aquilo que se chama compensação curricular. Ele vai completar a incompletude da atividade escolar. Mas a educação é um direito, e eu presumo que o CRIA vive de contribuições da sociedade, dos pais, senão quem te pagaria o salário? Vós desenvolveis atividades complementares. Complementar de quê? Nós há muito tempo atrás, muito mesmo, fazíamos as 5 horas de trabalho durante a manhã e depois tínhamos com o FAOS, que era o Fundo de Apoio aos Organismos, e já acabou na década de 70, tínhamos o inglês, tínhamos as artes, até que um dia nós percebemos que as artes estão no currículo formal, no currículo normal, não têm que ser trabalhadas em complemento curricular ou nas AEC, não tem. A expressão dramática estava lá, a expressão plástica estava lá, os programas estavam lá. Só que ninguém trabalhava português, matemática, eu incluído. Então começámos a pensar muito sobre isso. Não tem nada que haver as AECs, tem que haver educação, tem que haver aprendizagem. Tá bom?
E isso nós vamos aprender a fazer, se ainda não soubermos. As iniciativas da Gulbenkian é aproveitá-las, com certeza. Mas o que nós temos de fazer de imediato para poder responder à tua pergunta, como se respeita quem não quer, aquilo que temos de fazer é dar a conhecer à direção do agrupamento e da escola, que estivemos ligados, neste caso ao vosso agrupamento, que existe um núcleo de projeto, constituído por A, B, C e D, que podem ser professores, pais, diretor da escola, auxiliar de ação educativa, um núcleo de projeto, que vai cumprir o projeto educativo da escola e do agrupamento, que vai cumprir o projeto, porque o projeto não é cumprido, a não ser que seja um caso excepcional que eu não conheço. Então, a partir do momento em que vós tiverdes um estatuto de cumprimento de projeto, eu penso que os diretores vão entender que é vantajoso. Mas há muita gente que não quer pertencer ao núcleo do projeto, quer continuar dando as suas aulinhas. Aquilo que vai acontecer a partir de setembro, com quem tiver coragem e, como eu costumo brincar, vergonha na cara, ou seja, dignidade profissional, e nós vamos conseguir fazer isso tudo até ao final deste período de 7 encontros, teremos de cuidar de nós, cuidar dos professores, protegendo-os, né, de algumas arremetidas. Vamos ter muitas arremetidas, muitos obstáculos, e simultaneamente reconfigurar a prática. Reconfigurar a prática. Não vai haver aula, nem turma, nem nada disso. Mas, e é nesse contexto que nós vamos perceber respostas a muitas perguntas que eu escutei. E que também vamos, que eu fui olhando aqui para o chat, depois peço que o João me envie o chat, se for possível, porque eu vou construir o próximo encontro a partir das perguntas que ainda não respondi e das perguntas que estão por perguntar e daquilo que está no chat aqui ao lado. Nós vamos ter que entender que temos de respeitar quem não quer. Porque quem não quer vai querer. Vai querer quando vir que é vantajoso para eles também. E, sobretudo, que nestes núcleos de projeto, ao cumprir-se o currículo tridimensional, ao cumprir-se o projeto educativo, nós vamos garantir o direito à educação a todos. E que dando aula não se consegue fazer isso. Ou seja, os núcleos de projeto vão assumir um compromisso ético com a educação, com os seus alunos. Porque se trabalharmos de determinado modo e nem todos aprendem, precisam das AECs, precisam de complementos curriculares, precisam de explicações, nós não podemos continuar a trabalhar desse modo. Mas há quem queira continuar. Quem não seja ético. É duro, não é? Mas é assim. É assim que eu penso, posso estar errado. Se de modo que o meu trabalho não ensina a todos, eu tenho que ensinar a todos, mudando a forma como trabalho. Olha, vou ter que parar, mas eu guardo aqui as tuas questões para mais tarde. Eu vi aí alguém que escreveu, que quando falaram numa reunião de pais do contrato de autonomia, alguém se riu. Eu penso que vai ser um riso amarelo muito em breve, porque para haver dignidade profissional e todos aprenderem, é preciso realmente que a escola seja autónoma. E, portanto, não me espanta que há gente que possa rir ou que possa, enfim, fazer chacota daquilo que é sério. Amigos, o tempo passa tão rápido, eu vou deixar a tarefa de casa sem mais. Peço ao João para nem sequer projetar, vai pôr só a frase final, porque eu vou deixar a tarefa de casa. Essa que está aí vai ficar para o terceiro encontro, está bom? Porque eu gostaria que a tarefa de casa, os prazeres, fossem rever o projeto educativo, rever o regulamento interno e preparar um contrato de autonomia. Isso é o mais urgente, para dar tempo aos nossos companheiros das direções regionais, do Ministério e da direção do agrupamento de analisarem esses documentos e darem resposta, tá bom? Temos que resolver tudo isso até julho, ok? E então eu iria deixar-vos, eu sei que isto passa rápido, que muita gente queria fazer perguntas, eu também queria falar de muita coisa que eu não falei, mas falarei em breve. Amigos, a tarefa de casa é essa, trabalhai em equipe, não é todos fazerem a mesma coisa. Eu vou enviar alguns materiais para ajudar, tá bom? Os modelos, aquilo tudo que eu mostrei e que não mostrei, e agradeço-vos esta hora de quase monólogo, hoje falei bastante, peço desculpa. E vamos então encerrar com uma frasinha que eu tinha deixado aí sobre a avaliação.
mas como não falei da avaliação, a não ser em pequenos momentos, vai ficar a frase, porque vamos falar dela no próximo encontro, tá bom? Muito obrigado, as minhas desculpas por falar tanto e não poder responder a tudo, mas vou responder até ao fim desta ação de formação, tá bom? Ficar em paz e obrigado. João, queres pôr a frase final?